Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática ao seu dispor. Venha comigo. Equação do terceiro grau, relações de Girardi. Atendendo aí a um pedido do João Pedro, eu trago para você a correção dessa questão, por sinal, uma questão muito interessante, que diz o seguinte: as medidas das arestas de um paralelepípedo reto-retângulo em metros são as raízes da equação x ao cubo menos x ao quadrado mais 12x menos 20 igual a zero. Nessas condições, a medida do volume em metro cúbico e a medida da área total em metros quadrados desse paralelepípedo são, respectivamente, quais medidas, qual dessas alternativas? Então vamos pegar aqui do princípio elementar do paralelepípedo. Quando diz aqui a medida do volume do paralelepípedo, o que é um paralelepípedo? É um sólido geométrico cujas arestas são paralelas par a par. Por exemplo, essa e essa são paralelas, essa e essa são paralelas, e aí os outros pares também. Então, é um paralelepípedo reto-retângulo. Reto porque todos os seus ângulos medem 90 graus, né? Retângulo. Agora diz que cada lado desse aqui é uma das raízes dessa equação do terceiro grau, porque essa equação do terceiro grau, ela pode ter até 3 raízes, 3 valores diferentes para x. E olha, meu amigo, minha amiga, tem várias formas de resolver essa equação aqui, mas tem alguns caminhos aí que se você pegar, você se enrola todo. Eu vou tentar pegar para você o mais fácil. Quando você analisa uma equação do terceiro grau, como eu disse, ela pode ter até 3 raízes, 3 valores diferentes para x. Por isso que aqui nós temos 3 dimensões também. Olha, o comprimento é uma medida, profundidade é outra e a altura é outra, certinho? O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar saber o seguinte, que uma das raízes, R1, vamos supor que seja o comprimento aqui. A outra, vamos supor que seja a profundidade. E a outra, a altura. Essas 3 medidas são os 3 valores que x assume aqui dentro dessa equação do terceiro grau. Como saber quais são esses valores? A primeira proposta é que a medida do volume e a medida da área total estão aqui. Então, como que se calcula o volume do paralelepípedo? O volume é muito simples. Comprimento vezes profundidade vezes altura. Só multiplicar aqui esse por esse por esse. E já era. R1 vezes R2 vezes R3. Mas o problema é que a gente não sabe quanto cada um vale. Porém, tem lá nas relações de Girardi para a equação do terceiro grau a solução para o nosso problema. Por que é importante a gente estudar? À primeira vista, a gente olha aqui e acha que é um problema hiper difícil. Mas se você já conhecer as relações do Girardi, aí fica moleza. Quais são as relações do Girardi? Primeiro, R1 mais R2 mais R3 é igual a menos B sobre A. Para nós não vai servir para nada. Porque aqui não se aplica. Olha, o volume é multiplicado, né? A área também é somada, mas não é só o R1, seria aqui no caso R1 vezes R2, mas já tem essa que ajuda. Olha, R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 é igual C sobre A. Aqui já vai servir para nós. Por quê? Porque quando a gente estiver caçando a área, ela vai servir. E a última aqui é R1 vezes R2 vezes R3, que é o mesmo que menos D sobre A. Essa vai encaixar perfeitamente. Olha, tá vendo? Então eu vou pegar aqui o A dessa equação, que é 1, porque tem 1x ao cubo, o B, que é menos 8, porque o coeficiente do x ao quadrado é menos 8, o C, que é 12, porque o coeficiente do x é 12, e o D, que é menos 20. A, B, C, D. Isso aí agora vai me servir. Aqui no caso, o volume, eu pego R1 vezes R2 vezes R3 e vai ter que ser menos D sobre A, ou seja, menos 20 sobre 1. Quanto que é menos 20 sobre 1? É mais 20, porque tem um menos aqui, outro menos aqui, vira mais. Então já achei uma das respostas, uma das partes. Veja que eu achei o 20, agora eu vou trabalhar no cálculo da área, porque o volume eu já tenho que é 20. E quanto que é a área total? Veja o seguinte, se eu pegar o fundo do paralelepípedo, que é R1 vezes R2, porque a área de retângulo é um lado vezes o outro, olha, R1 vezes R2, está aqui.
Se eu pegar aqui a frente, que é R1 vezes R3, que é a altura, olha aqui, ó. Se eu pegar a direita aqui, que é R2 vezes R3, tá aqui, ó. Tá se encaixando. Só que tem um detalhe, R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3, que é igual 12 sobre 1. Porque C sobre A, e o C vale 12 e o A vale 1. Porém, tem um detalhe, presta atenção no seguinte. Se eu pegar o fundo e a tampa, são retângulos iguais, de mesma área, mas tem dois de mesma área. Se eu pegar o da esquerda e da direita, são dois retângulos também de mesma área. Se eu pegar o de trás e o da frente, também são dois retângulos de mesma área. Ou seja, cada retângulo desse eu tenho que contar duas vezes, porque tem dois iguais. Então a área vai ser o dobro aqui, vai ser 24. Porque se R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 dá 12, e aqui eu tenho que colocar 24, por quê? Porque tem dois retângulos de cada um desses aí. Então, o volume é 20 e a área é 24. O problema foi que esse problema tem um erro de elaboração. Ou eu preciso mudar o enunciado aqui dizendo primeiro a área e depois o volume, ou eu mudo as alternativas me referindo primeiro ao volume e segundo a área. O volume é 20, a área é 24. Então eu vou inverter a letra D, trocar o 24 e o 20 de lugar, deve ter sido isso que ocorreu. Se trocar os números de lugar aqui, a alternativa correta é a letra D. D de Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. Eu espero que você tenha entendido e estou à disposição para quaisquer dúvidas que apareçam na área de matemática, ok? Bons estudos, sucesso! Que bom que você assistiu essa videoaula até o final, sinal que você é um aluno ou uma aluna estudiosa e que vai aprender matemática com certeza, que está aprendendo matemática, né? Então muito obrigado, espero que você realmente tenha entendido o conteúdo e me coloco à inteira disposição para que você possa colocar nos comentários suas dúvidas, sua opinião e suas sugestões, ok? Fique com Deus, tudo de bom, sucesso! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar... Curte o canal do vovô e dá um like! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.